Boa tarde, pessoal. Vamos retornando para a segunda fase do nosso fórum. Obrigado a todos aí pelo retorno. Para iniciar a parte da tarde, né, do nosso fórum, nós teremos a palestra Controle de Qualidade e Inspeção, que vai ser realizada por Ramon Fonseca Ferreira. Ele é mestre e engenheiro mecânico, formado pelo Cefet do Rio de Janeiro, com mais de 12 anos de experiência em P&D e projetos de inovação aplicados em soluções para inspeção e integridade estrutural de equipamentos e materiais. Participa diretamente no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria brasileira, com a utilização de recursos avançados de simulação numérica, análises computacionais, métodos avançados de inspeção não destrutiva, bem como conhecimentos aplicados em análise de falhas e união de materiais. Trabalha atualmente na coordenação e execução de projetos do Núcleo de Inovação Tecnológica do ISQ Brasil, para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de inspeção não destrutiva para o uso em ambientes onshore, offshore e ambientes subsea. Ramon irá participar virtualmente aqui na nossa apresentação. Ramon, muito obrigado aí pela sua participação. A palavra é sua. Pode iniciar, Ramon. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Creio que já estão visualizando a apresentação. Agradecendo esse convite, desde já, o grupo do VIP. Já conheço há bastante tempo os trabalhos de ponta, né? Nessa área de petróleo, né? Hoje eu trouxe para vocês aqui algo importante, né? No quesito da parte de controle de qualidade de inspeção, um pouco do trabalho que nós estamos executando em conjunto com algumas empresas que atuam na parte de reparos temporários, onde foquei especificamente num ponto que visa os sistemas de reparo compostos, ou seja, em materiais não metálicos para tubulações, para especificamente aplicações de alto risco. Então, esses reparos temporários, né, hoje vocês vão encontrar em muitas refinarias, condições onshore, offshore, aplicações diversas e materiais diversos atuando para especificamente defeitos e falhas oriundas de processo. Durante a operação, é uma solução rápida, pontual, e soluciona muitos problemas em caso de falha. No entanto, pontos que são observados aqui, que eu vou dar um destaque a vocês, que são muito importantes considerarmos, e algumas tendências também quanto à questão de como avaliar essas uniões, o que tem sido feito hoje nesse âmbito e o que pode ser feito, né? Então, para começar a estruturação aqui da apresentação, nós vamos começar com rápida contextualização deste reparo específico, temporário, não metálico, com uma visão de integridade. Então, nós vamos ver aqui o que caracteriza um sistema de reparo, quais são os tipos de falha que esse reparo pode ser utilizado, né? E considerações ao aplicar um reparo temporário não metálico. Outros pontos também que nós vamos ver sobre avaliação, ou seja, tempo de vida e algumas orientações. E também trouxe aqui algumas tendências de inspeção de reparos, né? O que já é feito hoje por nós e o que nós estamos trabalhando com parcerias e investimento em inovação, tá? Bom, para começar, contextualização. Todos já sabem que um reparo, né, o sistema de reparo, ele é definido com a combinação de uma série de elementos. Esses elementos, trazendo aqui para vocês uma referência muito importante, no artigo 4.1 da ASME PCC2, uma norma que nós utilizamos, nós vemos que este reparo não metálico ele é composto por um substrato, ou seja, a tubulação metálica, por exemplo, preparação da superfície, que é algo que tem que ser feito antes de ser aplicado o material
Material composto ou laminado de reparo, ou seja, esse material ele é feito, tem uma série de combinações, são malhas de materiais que podem ser materiais feitos com fibras de carbono, fibras de vidro, e uma série de outros materiais, como poliéster, etc. Material de enchimento, o adesivo, ou seja, uma resina, ou método de adesão, resina epóxi, por exemplo, entre outras, o método de aplicação feito e também um protocolo de cura, que muitos desses materiais exigem, sim, um protocolo de cura em tempo, temperatura, entre outros. Bom, entendendo bem o que é um sistema de reparo, vocês podem observar que é uma combinação de uma série de elementos. Então, visto que uma vez que eu tenha um componente, né, uma tubulação, e ele apresenta uma falha que nós vamos ver logo em seguida, que falhas são essas. Um vazamento, né, pontual. A linha é fechada, existe intervenção e é feito um preparo da superfície, avaliação dessa falha e rapidamente é feito o processo de inserção desse reparo. O que é feito, que é interessante destacarmos, é que esse componente ele vira parte da integridade do duto e passa-se a ser monitorado em conjunto da infraestrutura, né, das instalações. O que é importante entender também que os problemas de integridade, né, rapidamente são sanados, existe um tempo de aplicação desse sistema de reparo e precisamos entender como avaliá-lo. Bom, então, já que a gente comentou um pouco sobre falhas, tipos de defeitos aplicados, é muito comum visualizar essa aplicação em condições de corrosão externa em tubulações, onde visa basicamente, né, repor o material perdido e, ao aplicar o material, você sana em tempo a corrosão que atua no material. No entanto, nós temos aí outras circunstâncias, como, por exemplo, danos causados por amassamentos, ranhuras e desgastes, somente em suportes, né? E o material entra também para dar rigidez, né, à estrutura, também preenchimento desse material perdido. Em outros casos mais específicos, nós vemos aplicações para trincas, onde exige, sim, todo um conhecimento como é feito na parte de reparo em tubulações metálicas, precisa seguir as orientações técnicas. E, com isso, nós temos outras aplicações, como corrosão interna e erosão, que é bem comum, onde nós temos a perda de material interno, né, devido a algum processo corrosivo interno, e para repor a quantidade de material e garantir com que aquela tubulação não falhe por perda de espessura do material, esse material, o reparo, ele complementa em sua espessura, ele tem uma resistência mecânica capaz de suportar os esforços de pressão que estão atuando na tubulação e ele é inserido dentro desse sistema. Vazamentos, conforme eu comentei, e defeitos de fabricação geral. Então, é importante conhecer bem a aplicação desse material. Isso vai nos ajudar a entender bem a aplicação né? Quando que nós podemos aplicar esse tipo de material e, de fato, né, entendendo essa aplicação, é importante saber também os cuidados, né? E, tendo como base a norma PCC2, é importante todos entenderem o seguinte, que é importante entender a avaliação e a natureza dessa localização do defeito, porque ali é um epicentro, ponto, onde se inicia todos os cálculos necessários para estimar a quantidade de fibra, a quantidade de material, os overlaps que são colocados principalmente para garantir a segurança de aplicação da manta, né, do compósito, e com isso garantir essa integridade desse reparo. Bom, as condições do projeto e funcionamento também entram para os cálculos estruturais desse reparo. A vida útil do reparo, que nós vamos falar em seguida,
geometria da tubulação reparada, ou seja, também entra com a questão do cálculo estrutural do mesmo, para estipular a quantidade de camadas que eu devo colocar do material, e também entendendo os riscos associados ao sistema. Que tipo de temperatura o sistema está submetido, né? Em condições de pressão, uma série de outros pontos que são importantes para serem considerados. É importante ter pessoal habilitado, né, assim como qualquer outra técnica de manutenção. A facilidade, né, também, ele é fácil de ser aplicado em operação e rápido de ser aplicado. Ele tem um desempenho, de fato, em situações de incidente, né? Vocês podem ver aí, muitos desses materiais têm resistência ao fogo, resistência à corrosão, à colisão ou explosão. Então, são materiais bem versáteis para essa aplicação. Entender muito bem os modos de falha que ocorrem, no caso, no dano, para já prever no cálculo essas considerações e também já pensar na viabilidade de inspeção, como vou inspecionar esse reparo. E aqui cita também os materiais do sistema de reparação, ou seja, cada material tem, sim, sua resistência mecânica, forma de trabalho, e isso é importante considerar no cálculo para entender bem quantas camadas eu coloco, se esse material está adequado dentro do range de temperatura de operação da tubulação, e com isso prever exatamente esses materiais de uma forma, aplicação correta, e isso também influencia no tempo de vida do reparo, né? A quantidade de camadas, o tipo de material, isso também influencia diretamente na vida do reparo. Bom, o próximo ponto que eu quero mostrar a vocês aqui é o seguinte: esses pontos em destaque que eu comentei a vocês são pontos muito usuais quando nós observamos métodos de inspeção, né? Onde nós vamos se deparar de algumas situações adversas para condições de contorno que são importantes definirmos antes de definir método de inspeção para essas aplicações. Bom, como nós vamos avaliar o reparo? Então, para avaliar o reparo, o primeiro item que nós precisamos entender: quanto tempo de vida esse reparo vai durar. Como que nós avaliamos isso? A norma já direciona isso para a gente como um ponto também de partida, onde, de fato, a vida útil do reparo, né, ele é desenvolvido ou entendido a partir do sistema de reparo conforme definição de projeto. Então, entendendo muito bem as condições de contorno do local onde eu vou aplicar o reparo, preciso calcular, em função daquele dano, a quantidade de material, a quantidade de camadas, os overlaps, ou seja, a quantidade de material extra para garantir a integridade, para suportar a pressão, né, ao longo daquele trecho. E é importante, sim, entender o processo que está acontecendo no processo da linha, o histórico operacional. Ou seja, em tempos, uma empresa pode fornecer esse reparo, né, e garantir ao cliente o tempo especificado por projeto, quanto tempo vai durar aquele reparo, a garantia através dos cálculos e dos estudos que a mesma tem, qualificou-se. A partir daí, de um ponto onde ele garantiu o seu tempo de vida, é necessário, sim, avaliar periodicamente se esse reparo é válido durar por mais um tempo ou ser substituído. Com base nisso, é importante ter, sim, o cálculo estrutural baseado no histórico operacional. Possíveis ocorridos de falhas nesses tipos de reparo ocorrem por falhas no processo, onde são submetidos a condições além do que foi planejado. Enquanto isso, reparos como esse, trouxe aqui um exemplo de caso, né, de uma tubulação, de um tubo de aço, né, com 2 polegadas, ele apresentou corrosão sob isolamento, em 2 locais, um cotovelo duplo, necessário esse reparo. Vocês podem ver na fotografia ao lado. Então, alguns dados de pressão de operação, né, temperatura, pressão operacional, design.
é importante saber que é calculado, sim, com base em dados, né? É feito todo o processo de reparo, né, com o material adequado. E nesse caso aqui, é um estudo de caso onde, em 5 anos de serviço, o reparo foi considerado ainda íntegro. Ou seja, foi através do exame visual e também em alguns pontos avaliados quanto à questão com ensaios volumétricos, possíveis defeitos internos. Nós vamos falar em seguida. Então, para vocês terem ideia, a equipe técnica da instalação ela manteve ainda a operação deste reparo por mais 2 anos, além dos 5, fazendo o monitoramento. O reparo, no caso, foi aplicado a esse dano que nós comentamos e apenas 2 técnicos foram direcionados para esse tipo de dano, né? E em algumas horas foram solucionados os problemas e a linha voltou a operar. Então, é importante nós entendermos também que, para uma avaliação, é importante termos aí o conhecimento também de outras técnicas, nós vamos comentar aqui, que é, basicamente, entendendo o dano, nesse caso, uma corrosão externa, e, ao aplicar o material, ele é protegido, ou seja, o substrato é protegido dessa corrosão que atua na parte externa da tubulação, mas em casos de situações como corrosões internas, onde você tem a perda de espessura do duto, é importante ter um monitoramento. E aí entram os métodos de inspeção não destrutiva volumétricos, como nós conhecemos, radiografia, ultrassom, entre outros. Bom, para somar essa visão, existem tendências de inspeção de reparos temporários também. E eu trouxe um pouco do que nós estamos fazendo hoje. Bom, nós estamos trabalhando diretamente com uma empresa de reparo, estamos desenvolvendo procedimentos especializados para essa aplicação. O que seria um procedimento especializado? A utilização de um transdutor, um cabeçote ultrassônico adequado, com a técnica adequada, nesse caso, vocês podem visualizar na imagem, a técnica de ultrassom phased array, com um cabeçote dedicado para aplicações em compósitos. Existe, sim, todo um estudo aplicado na construção de corpos de prova antes de qualificar um procedimento, simulando defeitos típicos de operação e também a aplicação de métodos de simulação numérica para auxiliar na previsão da construção desses procedimentos. Vale também destacar que um método ultrassônico volumétrico ele permite avaliar ocorrências de falhas como delaminações do próprio material compósito do reparo, a perda de adesão, que é um ponto crítico, né? Que são nas margens aonde está o defeito fica mais ao centro, e as margens precisam estar garantindo essa união. A perda de adesão com o substrato é algo que precisa ser monitorado, bem como a integridade do substrato. Em alguns casos são necessários, conforme comentei, avaliar a espessura do mesmo, né, nessa região, para caso de perda de espessura, e avaliar novamente a sobreposição do reparo. Bom, trazendo coisas das tendências, nós estamos trabalhando também em pesquisa, desenvolvimento de sistemas de monitoramento contínuo ou periódico, com método ultrassônico, um método utilizando uma fita de sensores. Essa fita de sensores são instaladas no próprio material do reparo. E, com isso, nos permite, né, garantir, através desse sensoriamento, essa é uma técnica já utilizada em fins aeronáuticos, por exemplo, é importante, né, dentro desse monitoramento, desenvolver também softwares de avaliação e classificação dessas falhas, onde nós desenvolvemos alertas e registros, e hoje nós estamos trabalhando basicamente para trazer essa tecnologia para laboratórios parceiros desenvolvedores de sensores aqui no Brasil. Nós já temos uma abordagem forte na área subsea, no desenvolvimento de sensores. Agora nós estamos vendo aí a necessidade de desenvolver sensores para monitoramento por SHM, né? Structural Health Monitoring,
onde, nacionalizando essa tecnologia, vai nos permitir aí, com os laboratórios especializados, garantir aí mais aplicação na indústria com o monitoramento contínuo desses reparos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Fico aberto aí às perguntas. Oi, Ramon, Pablo, tudo bem? Ô, Pablo, sim. Você mencionou as técnicas agora, a parte ultrassônica. Vocês tiveram alguma experiência com a parte também de corrente parasita para fazer essa avaliação? Chegaram a ter alguma análise comparativa? Ainda não fizemos essa análise comparativa. Dentro dessa abordagem, nós estamos em conversa direto com um dos laboratórios, da LNDC, por exemplo, é um dos nossos parceiros de desenvolvimento, onde já existem algumas aplicações, né? Nós temos um contato diretamente com a empresa que fabrica, né? Fabrica os corpos de prova, e em breve nós vamos executar essa abordagem, né? Comparativa também com métodos eletromagnéticos. E aí, pegando o gancho, vocês têm intenção também de fazer uma validação destrutiva depois, para realmente ver tamanho de defeito, se teve propagação e se as técnicas realmente conseguiram pegar essa propagação mesmo debaixo do isolamento? Isolamento não, Sim, no caso sim. do reparo, né? Sim, exato. Na construção do procedimento, ele precisa conter, né, tanto a informação do projeto do corpo de prova, do dano, né, que foi simulado, mas também o reparo em si, como ele foi feito, o registro dessa avaliação e também o check-up, né, posterior à inspeção. Então, nós estamos em fase ainda de construção de mais outros corpos de prova. No final, nós vamos fazer um corte, avaliação e comparar de fato, né, com os dados obtidos, né. Dentro dessa aplicação de reparo, é importante destacar, Paulo, que em grande parte dos reparos são feitos para não só repor a espessura do material, né, onde é necessário fazer um monitoramento dessa perda, né, em tempo, mas também colocar material na parte externa para repor o mesmo, onde ela fica isenta de possível dano característico por corrosão naquela área. O grande foco nesses casos são as questões de delaminação e a perda de adesão do substrato, né, somente na extremidade, para garantir, né, o tempo de vida desse reparo. Então, de fato, estamos simulando esses corpos de prova, onde serão colocadas pressão nesses corpos de prova para que eles possam romper e, ao romper, avaliarmos o dano, a capacidade de detectar esse dano rompido como uma falha entre o substrato e o reparo. Perfeito, Ramon. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Obrigado, pessoal. Oi, Ramon, Gustavo aqui falando. Gustavo. Eu fiz uma pergunta parecida um pouco com o pessoal da TIM, que apresentou antes também sobre a aplicação de compósitos. E eu vi que você mostrou algumas tecnologias mais avançadas para avaliação de phase array e tal. Existe algo que seja mais acessível para o dia a dia do inspetor para poder fazer esse tipo de avaliação, que é esse que de repente está pensando como solução? E uma outra pergunta também o Bonito, né, que foi o que apresentou da TIM, ele comentou que o impacto maior do compósito é o raio UV, né? E nessa avaliação que você faz de elementos finitos, de repente, você tem como considerar o impacto do UV no desgaste da capacidade de mecânica daquele material compósito? Como é que você consegue considerar isso na conta? Vamos lá. A primeira condição, né, de técnicas que nós podemos utilizar, mais convencionais, vamos dizer assim, né, mais acessíveis à indústria. Hoje, né, utilizando métodos ultrassônicos convencionais, é possível, sim, avaliar esses danos
pontualmente, né, com transdutores mais simples. No entanto, é necessário seguir um procedimento, né, qualificado, onde esse foco, né, utilizando cabeçotes convencionais, normais, avaliando basicamente essa falta de adesão, né, com o substrato, e principalmente pontos onde eu preciso monitorar a perda de espessura interna. Então, é possível sim com o convencional. Agora, o que nós estamos utilizando são técnicas que nos permitem o registro, né, onde vai somar isso a um acompanhamento do histórico da tubulação e a avaliação da integridade. Um outro ponto, como você comentou, das simulações, o raio V, etc., geralmente, em algumas dessas aplicações, são colocados materiais que são próprios para essa proteção, né? E durante a avaliação periódica, esse filme que é colocado externo para proteger sobre a questão do raio V, eles são avaliados e também reparados, né? Você pode reparar esse filme externo. Quanto à questão de simulação, o que nós podemos fazer é, sim, reunir um banco de dados de informações, principalmente de danos, simular de uma forma teórica o comportamento e incluir isso de uma forma a entender o impacto em tempo, né, simulado ao cálculo estrutural do material. Mas, assim, é mais prático, né, dentro da observação do material, você ter esses corpos de prova submetidos em condições extremas, em laboratório, e avaliar os resultados de laboratório, né? E com isso já traçar aí um algoritmo de predição para essa aplicação, né? E somar também no sistema de classificação e identificação de falhas, né? Beleza, valeu, obrigado. Ramon, queria agradecer aqui a sua participação, né, mesmo remota, né? Esperamos contar aqui futuramente com uma participação presencial sua. Eu acho que tem bastante coisa para a gente trocar, né? O público aqui realmente gostou muito das novas técnicas. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Estou à disposição. Continuando com o nosso evento, agora vamos ter uma palestra chamada Gestão de Reparos em Ativos Paulo. Possui especialização em Engenharia de Manutenção e Engenharia de Soldagem. Braskem Q4, DCX, CS1 Alagoas e MVC, PVC 1 e 2 em Alagoas. Atualmente, na Origem Energia, assume a função de engenheiro de inspeção. Oi? Trocar? Alô? Atualmente, na Origem Energia, assume a função de engenheiro de inspeção e integridade de instalações. Rick, por favor. A palavra é sua. E voltar. E o point. Ótimo, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quando a gente receber a proposta de apresentação desse fórum do Pablo, a gente pensou bastante em como que a gente consegue abordar o tema de reparos de uma forma um pouco mais completa do ponto de vista gerencial, né? Então, a gente já discutiu ao longo do dia, nas apresentações anteriores, um pouco como funciona a tratativa do projeto, e agora a gente entra um pouquinho no sistema de gestão de uma forma mais abrangente, tá? Uma agenda breve que a gente vai discutir, vamos abordar nessa apresentação. Um pouquinho sobre mim, que o Lisandro já fez uma apresentação da minha mini bio muito completa. O cenário brasileiro de óleo e gás,
Quando a gente pensa em ativos maduros e no plano de desinvestimento da Petrobras, o que a gente está encontrando pela frente, é indispensável que a gente converse um pouco sobre gestão de ativos, uma vez que a gente está falando de reparos propriamente executados em ativos que influenciam na segurança operacional e na rotina das minhas unidades. Os desafios que a gestão de reparos ele se apresenta à gestão de reparos ao longo do meu processo dentro da gestão de ativos e um momento para dúvidas e questionamentos no final. Mais uma vez, um pouquinho mais sobre mim, só evidenciando, minha carreira inteira foi, então, no setor químico e petroquímico, fiz essa migração para o setor de óleo e gás agora em 2022, então trago uma bagagem um pouco diferente do que o público aqui realmente está acostumado no seu dia a dia, tá? Bom, entrando no cenário brasileiro de óleo e gás, a gente tem uma visão muito positiva para o futuro, um cenário de grandes oportunidades. A gente tem dados muito positivos com relação à nossa economia, do ponto de vista de potencial de crescimento. Então, o Brasil hoje, dentro da América Latina, é a maior economia, uma população que está em torno entre a sexta e a sétima maior população do mundo, com mais ou menos 214 milhões de pessoas, e um PIB computado no ano de 2020 de 1,44 trilhão de dólares, né? Então, 12ª maior economia do mundo, né? Somos o 8º maior produtor de petróleo bruto e condensado, de acordo com o setor de estatísticas da BP, 7º maior explorador de petróleo bruto e temos aí um dos maiores consumos dentro das economias mundiais, né? Somos o 7º lugar. Somos o 2º maior produtor em biocombustíveis, ou seja, o nosso consumo de etanol prova que é viável, uma matriz energética viável e rentável. Somos a maior segunda economia com relação à geração de energia hidrelétrica e temos aí a 6ª maior geração de energia elétrica via eólica do mundo, né? Então, basicamente, somos um país com um potencial enorme de crescimento, uma população muito grande. A gente ainda requer bastante infraestrutura, principalmente nas regiões mais de interior do nosso país. Hoje, dentro do mix da nossa matriz energética, o gás corresponde a apenas 12% de todo o consumo e uso como matriz de energia. Ainda temos, perante as economias mundiais, um consumo per capita baixo, com potencial de crescimento muito positivo. E, dentro de todas as matrizes e possibilidades de geração de energia, a gente tem uma diversidade como um ponto muito positivo, né? E, recentemente, com o Marco do Gás, a gente tem aí a abertura efetiva do mercado, que possibilitou o avanço no plano de desinvestimento de alguns ativos da Petrobras e a entrada de novos players com conceitos e práticas diferentes para fazer a gestão de ativos que já são tidos como ativos maduros, tá? Dentro dessa sistemática do plano de desinvestimento da Petrobras, a gente tem 8 refinarias que ou já estão em processo de desinvestimento ou já foram finalizados o seu processo de desinvestimento. Uma malha de dutos considerável, que engloba aí grande parte do nosso litoral brasileiro e algumas regiões do interior do país. Campos onshore, como é o exemplo da Origem Energia, temos um polo hoje no estado de Alagoas, que faz parte desse plano de desinvestimento. E campos offshore também, que traz um desafio adicional pela condição de acesso e dificuldade com relação a alguns itens que envolvam o deslocamento, né? Bom, tendo esse cenário de desinvestimentos, campos maduros e ativos maduros, a gente obrigatoriamente precisa passar pelos conceitos de gestão de ativos para entender como que a gente pode receber um ativo
com mais de 20 anos de operação, com danos existentes, e como que a gente pode tratar essas questões e trabalhar de forma sistemática para que esse ativo realmente gere o valor que a empresa espera. Passando rapidamente pelo conceito de ativos, gestão de ativos, né? Gestão de ativos é uma ferramenta que possibilita, ou possibilitou que muitas empresas duplicassem o valor das suas ações de mercado, trazendo produções que na operação anterior não eram possíveis e gerando muito valor com esses ativos que são tidos como ativos maduros, né? Ela possibilitou que o Saturno V, no projeto Apollo 11, conseguisse, com êxito, fazer com que o homem chegasse à Lua, e ela está tornando hoje indústrias ou setores um pouco mais atrasados, levando de uma maneira muito consistente para o que a gente chama de indústria 4.0, com monitoramento e banco de dados cada vez mais representativo e significativo com a realidade. Tá? Dentro da gestão de ativos, a gente pode destacar os tipos de ativos que são considerados no sistema de gestão. Toda a base teórica da gestão de ativos hoje ela é dada pela ISO série 55000 e antiga PAS 55. Então, dentro das possibilidades de ativo, nós temos os ativos físicos, que têm todo o ciclo de planejamento, aquisição, manutenção e fim de vida útil dos meus ativos propriamente dito. Tem os ativos de informação, que dentro da indústria 4.0 é basicamente o banco de dados que eu gero com monitoramento contínuo ou levantamentos periódicos que a gente executa em campo. Os ativos financeiros, que são referentes a todo o valor que aquele ativo gera para a minha companhia. E os ativos de capital intelectual, procedimentos, normalização, projetos. Então, tudo que a gente discute de forma a facilitar um projeto ou trazer melhorias, a gente tem dentro aí dos nossos ativos capital intelectual, né? E é importante frisar que gestão de ativos é diferente de gerenciar ativos. O gerenciamento de ativos está muito atrelado à gestão de manutenção. E quando a gente pensa na gestão de ativos como algo amplo, a gestão de manutenção é uma ferramenta utilizada para que a gente alcance o objetivo final, que é realmente extrair valor do ativo que a minha empresa dispõe e utiliza dentro do seu processo. Dentro desse conceito, a gente tem algumas palavras ou alguns princípios-chave, né, que o plano estratégico de gestão de ativos precisa levar em consideração. Então, é a sistemática, ou seja, a criação de métodos que sejam padronizados e replicáveis em qualquer uma das minhas unidades produtivas. Ele deve ser sistêmico, deve considerar todos os ativos e a gestão como um contexto do negócio, não apenas como um item específico ou isolado dentro do meu plano. Ele deve ser baseado em risco, ele deve considerar todos os riscos físicos e intangíveis. Dentro dos riscos intangíveis, como já mencionado anteriormente, nós temos os riscos financeiros, os riscos de imagem e toda a questão que envolve a sobrevivência do negócio. Ele deve ser otimizado. É preciso evitar o menor custo e procurar o custo que seja necessário para que a minha operação seja continuada e segura. Então, sempre procurar o caminho de otimização do custo, não redução do custo ou do valor empregado em manutenções. Ele deve ser sustentável, ou seja, ele deve ter uma economicidade, ele deve ter preocupação com o meio ambiente, com a sociedade onde ele está inserido. Então, um polo em um grande centro populoso, ele tem um impacto social muito grande, no caso de um evento. Ele deve possuir holística, ou seja, gerenciar todos os aspectos que envolvem a vida e o ciclo útil do meu ativo. E ele deve sempre procurar um equilíbrio entre custo, risco e desempenho. Mais uma vez, sempre levando em consideração a otimização do custo.
Aqui tem dois infográficos muito pertinentes e muito conhecidos. Esse primeiro, ele faz a apresentação de como o plano estratégico ele deve ser criado e qual é a estrutura organizacional que deve suportar esse plano estratégico. Então, a alta direção da empresa ela precisa perceber que a gestão de ativos é importante para que ela consiga os ganhos operacionais que ela se propõe a fazer ao longo do tempo. E, uma vez o plano estratégico implementado e a sua política de gestão de ativos acontecendo, a gente entra no ciclo PDCA, onde eu tenho todas as etapas de acompanhamento do meu ciclo de vida do equipamento ou dos ativos propriamente dito, né? Então, eu tenho a etapa de planejamento, onde eu vou fazer o projeto, aquisição, implementação, comissionamento desse ativo, ou estou recebendo um ativo de uma operadora anterior. Tenho a fase de execução, onde, propriamente dito, a gestão de manutenção ela está inserida e faz todas as atividades que envolvem o ciclo de vida do ativo, e é exatamente nessa etapa onde os reparos eles, se encontram. O monitoramento da efetividade, da abrangência do meu plano de gestão de ativos, se realmente eu estou tendo evolução, e a melhoria com relação ao avanço e mudanças dentro da política ou tecnologia aplicada nesse plano de gestão de ativos. E, com isso, tendo a gestão de manutenção internalizada na gestão de ativos, a gente entra especificamente na gestão de reparos, né? Onde é importante que a gente entenda que um reparo aplicado a um ativo ele se torna também um ativo. Então, é por isso que questões de monitoramento, acompanhamento, definição de ciclo de vida é tão importante do ponto de vista tanto legal como de segurança operacional. Um grande desafio, principalmente quando a gente fala em ativos maduros, é a gente ter um real conhecimento do ativo que nós estamos recebendo. Então, entender dentro dos históricos e registros que existem desse ativo, quais são os modos de falhas mais comuns, fazer a aplicação de estudos de RBI ou CCD para entender o comportamento de operação no meu sistema ou do meu circuito específico de algum fluido. As janelas operacionais, ou seja, pontos de controle onde a operação tem uma força e um poder de controle muito grande e a influência desses pontos são de grande relevância quando a gente pensa na vida útil ou no ciclo útil do meu ativo. E definições tanto de estratégia de inspeção como a própria inspeção baseada em risco, que vai possibilitar com que a gente tenha um conhecimento mais abrangente do todo ativo que a gente possui e algum detalhe específico de um sistema que pode ser mais crítico ou menos crítico, tá? Com isso em mente, a gente tem algumas normas e alguns documentos de suporte, como já foi discutido aqui anteriormente, o ASME PCC2 é uma norma de suporte geral, ela abrange todos os tipos de reparo que a gente comumente executa dentro dos nossos ativos. E o PRCI, que foi publicado 10 anos antes da primeira publicação do ASME PCC2, lá em 1994, que já trazia toda essa lógica de definição, projeto e gestão do reparo específico para adultos, tá? É importante salientar que, mesmo uma norma de referência, ela sofre evolução a partir do momento que percebe que o que ela apresenta pode ser prejudicial para o usuário, né? Então, essa tabela 1, que é um guia de seleção de reparos, ela era apresentada no ASME PCC2 até a edição de 2015, mas, em decorrência de uma série de questões e falta de avaliação dos próprios usuários com relação ao tipo de reparo que era aplicado em determinadas situações,
o comitê do ASME, PCC, acabou retirando essa tabela, suprimindo essa informação para tentar direcionar para os usuários e para a equipe que está projetando o reparo uma análise mais profunda, mais criteriosa, que avalie o cenário de uma maneira mais abrangente. Tá? Então, a partir de 2018, essa tabela acabou saindo do corpo do ASME PCC2, exatamente por eventos que aconteceram em decorrência de aplicações sugeridas de forma errônea. Tá? E, de maneira geral, quando a gente pensa num reparo e a gente faz a aplicação desse reparo no campo, acredito que o maior desafio que a gente tem hoje, ele está relacionado com 3 pontos. Né? Como a gente já viu, o projeto é um ponto crítico, onde eu vou fazer realmente a seleção e definição do tipo de ativo que eu vou reparar, qual reparo que eu vou aplicar a esse ativo, e qual é o nível de segurança operacional que esse reparo vai trazer ao meu ativo. Tá? Qual é a exposição que eu estou colocando o meu ativo com essa aplicação de um reparo específico qualquer. Né? A partir da definição e projeto do reparo, eu tenho a condição de registro. Como é que eu vou fazer o registro desse meu reparo? Localização, projeto, como ele foi dimensionado, por quem ele foi dimensionado. No caso de uma eventualidade, como que eu consigo resgatar esse histórico? Né? E tudo isso faz parte, inclusive, das conformidades regulatórias. Né? Então, NR13 me exige que eu emita um PAR ou um documento específico para cada reparo. A ANP me audita com relação a essa documentação. Processos de seguradora, é muito comum que dentro do arcabouço das empresas seguradoras eles levem em consideração o número de reparos provisórios, permanentes, principalmente sistemas inflamáveis, que é o grande interesse dessas empresas. Né? E uma vez definido tanto o projeto como a sistemática de registro, a definição do ciclo de vida desse reparo. Né? Como nós mencionamos anteriormente, um reparo instalado em um ativo, ele passa a ser um ativo. E como ele tem essa designação de ativo, ele precisa ser controlado e monitorado da mesma forma que o meu ativo principal. Então, é importante que a gente tenha toda essa suportação de projeto e registro para que a gente faça um monitoramento adequado e não nos limitemos à instalação e não acompanhamento desses ativos. Tá? Até por isso, a gente tende a utilizar cada vez mais ativos normalizados, reparos normalizados, perdão, e menos reparos não normalizados, exatamente por conta da sistemática e acompanhamento do ciclo de vida. Então, para encerrar a minha exposição, eu trago mais uma vez o ciclo PDCA. Relembro que o reparo ele entra na etapa de ciclo de vida do meu ativo, ou seja, ele também passa a ser considerado um ativo e deve ser controlado com os mesmos critérios. E dentro de um ambiente onde a gestão de ativos funciona de forma sem barreiras e sem impedimentos, a nossa tendência é sempre fazer um processo de crescimento. Né? Então, eu saio de um estágio reativo, onde eu tenho uma unidade ou ativo físico, onde a implementação de reparos é algo comum, e caminho em direção a um estágio mais avançado, onde a gestão de ativos engloba a gestão dos meus reparos, e esses reparos são todos catalogados, eles são avaliados com relação ao mecanismo de dano que levou à instalação daquele reparo e leva, consequentemente, a uma unidade mais segura e que represente, naquele ativo onde o reparo foi instalado, um retorno real de valor para a minha empresa. Tá? Era isso que eu tinha para expor com relação à gestão de reparos. Abro para dúvidas e questionamentos. Oi, Rick. Parabéns pela apresentação, muito boa. Eu queria só saber como é que você enxerga o envolvimento dos demais setores da empresa, né?
quando a gente fala de reparo, fica muito ligado à parte de manutenção, inspeção e o restante acaba esquecendo. Como é que você enxerga, como fazer os demais setores se envolverem também com essa preocupação, porque para fazer a gestão realmente funcionar, né? Não, perfeito. Essa é uma pergunta fundamental. E dentro do conceito de gestão de ativos, é importante o envolvimento da alta direção e da gerência nessas questões, principalmente com relação ao plano estratégico, para que a gente faça com que toda a empresa entenda e enxergue a gestão de ativos e, por consequência, a gestão de reparos como um valor importante. Então, toda vez que eu preciso implementar um reparo em um ativo determinado, é sinal de que ou eu falei no entendimento dos mecanismos de dano associados àquele ativo específico, ou eu não fiz a análise com a profundidade que eu deveria ter feito. Então, a instalação de um reparo, ela deve ser encarada como algo atípico, não como algo comum e corriqueiro. Então, o envolvimento dos setores, principalmente o setor de segurança industrial, ou segurança de processo, melhor dizendo, é fundamental para que force com que a empresa fique incomodada com um reparo instalado no campo. Que a gente passe a entender que o reparo ele não deve ser uma prática comum. Obrigado. Ô, Rick, parabéns primeiro pela apresentação. Desde que a gente começou a discussão da PAS 55, a gente sempre discutiu a gestão do ativo, mas a gente nunca se preocupou ou evoluímos muito pouco na morte do ativo. E o que a gente presencia muito na indústria, principalmente no Brasil, com parque industrial muito antigo, é que os reparos temporários eles são feitos após o momento de morte para postergar uma ressurreição do ativo que já estava condenado. Diante disso, assim, qual que é a metodologia mais eficiente para que a gente consiga atuar no definir reparo temporário antes da morte do ativo e não como uma medida de ressurreição daquele ativo? Não, perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque toda vez que a gente encara um reparo que, teoricamente, ele foi instalado para uma sobrevida do equipamento, significa que eu estou numa fase de gestão de ativos ainda muito inicial, muito primordial. Então, eu estou numa etapa muito reativa. Eu não tenho ainda o pleno entendimento do meu processo ou o pleno entendimento da condição dos meus ativos para previamente avaliar uma condição de reposição de um ativo no futuro. Então, eu acabo levando até o final da vida útil do meu ativo principal por uma gestão muito reativa e pouco assertiva do ponto de vista de banco de dados, controle, ações preventivas e proatividade, por uma questão muito simples, né? É muito comum a gente acabar caindo no setor industrial numa tendência de produção e redução de custos do ponto de vista de manutenção, pensando no curto prazo. Então, quando a gente olha, por exemplo, pesquisa Solomon, primeiro, segundo, terceiro, quarto quartil, a gente vê que existe um investimento ou um custo elevado no início da vida do meu ativo ou do recebimento, a partir do recebimento desse ativo maduro, mas com o passar dos anos, a própria produtividade e disponibilidade operacional desse ativo reverte esse valor em valor produzido. Então, a gente precisa passar da etapa de gestão reativa para uma etapa, no mínimo, de gestão proativa, né? Rick, vou pegar um gancho que você falou agora, né, que o reparo ele deve ser tratado como algo excepcional, né, não como uma rotina. E aí, em termos práticos, do teu ponto de vista, qual seria a melhor metodologia para a gente tratar isso? Como uma RTI, ou existe uma outra sistemática que você acha que seria mais eficiente? Do teu ponto de vista, como é que seria a melhor tratativa? Não, perfeito. Encarando o reparo como um evento não normal, a gente tem alguns mecanismos, e a depender da gestão e do modelo de gestão de cada empresa e do próprio plano de gestão de ativos, a gente vai ter uma sistemática diferente.
Mas existem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Por exemplo, como você mencionou, a RTI ou a recomendação de inspeção. Então, o momento que eu gero essa recomendação de inspeção, que vai ter uma validade como PAR, eu já consigo ali definir, de acordo com a condição do meu projeto, condição do ativo em que esse reparo vai ser instalado, qual é o ciclo de vida desse reparo e quais são as condições de monitoramento ao longo desse ciclo de vida. Então, a RTI, sim, ela pode ser uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento dessa questão do ativo, tá? Mas não se limita só à recomendação. Eu posso ter dentro do meu plano de gestão estratégico uma sistemática diferente, onde, por exemplo, eu posso considerar o meu reparo como um ativo efetivamente cadastrado com local de instalação na minha plataforma SAP, por exemplo. Então, ele passa a ser considerado um ativo dentro da minha sistemática de gestão e eu faço acompanhamento como eu faço de qualquer outro ativo. Gero planos específicos, monitoramento específico e acompanho o ciclo de vida útil pré-definido no projeto desse reparo. Sem mais questões, obrigado a todos. Muito obrigado, Rick. Agora vamos passar para a nossa última palestra.